Salve família! Como é que vocês estão? Eu tô ótima, se tivesse melhor estragava. E o papo de hoje vai ser sobre relacionamento. É uma pergunta que me fazem bastante, porque muitos de vocês já me viram falar que eu não teria um relacionamento monogâmico de novo. Eu costumava dizer que eu não teria um relacionamento de qualquer natureza de novo, mas eu percebi que desde que eu comecei a afirmar esses compromissos sobre coisas que eu quero e não quero, começam a aparecer provações, mais ou menos assim. É como se eu dissesse que eu não teria um relacionamento monogâmico de novo, e aí de tempos em tempos surgisse uma pessoa na minha vida tão adequada pra mim, tão adequada dentro dos meus critérios, dentro do que eu aprecio nas pessoas, que eu entendo que é uma forma que o universo encontra de falar assim: tá bom, então você é a fodona? Então eu quero ver. E aí manda uma aprovação, manda uma pessoa que me faz questionar: bom, será que eu não teria um relacionamento de novo? Seja ele monogâmico ou não? Então eu parei de fazer esse compromisso dessa forma, dizendo que eu não teria um relacionamento de novo. Mas eu afirmo que eu não teria um relacionamento monogâmico novamente, porque é uma coisa que não funciona pra mim. É um modelo de relacionamento que não me cabe, que eu acho que não faz sentido, até pensando em todas as imprevisibilidades da vida. Eu gosto muito de tomar as minhas atitudes, de decidir exclusivamente por mim e não pensando num conjunto, não pensando em alguma coisa que eu estabeleci com alguém em um determinado momento, porque em um dado ponto desse compromisso, talvez aquilo já não faça mais sentido. Então eu prefiro não envolver outra pessoa nas minhas decisões, no meu poder de escolha, no meu livre-arbítrio, né? Quando eu era mais jovem, eu pedi muito por uma história de amor. Assim, muito mesmo. Eu via todo mundo se relacionando e eu ficando ali pra escanteio. E hoje eu compreendo. Eu não conseguia me relacionar com as pessoas, eu não era exatamente atrativa, porque eu não me sentia atraente. Eu não estava confortável comigo, eu tinha muitas questões pessoais ainda para serem resolvidas, eu não tinha transicionado, enfim, muita coisa em jogo, né? E eu pedia muito pro universo, falei, pô, sabe, tá todo mundo aí se relacionando, tá todo mundo aí exercendo a própria sexualidade, a orientação sexual, os desejos, isso e aquilo. Eu quero viver isso, sabe? Eu quero essa experiência, eu quero vivenciar essas coisas. E aí, como tudo, que até hoje eu pedi do fundo do meu coração, porque acreditava que faria sentido dentro dos meus aprendizados, dentro do meu caminho, eu acabei recebendo. Eu tive uma relação, assim, um pouco curiosa. Eu tava bem no começo da minha transição, foi quando eu bati o martelo, assim, eu falei, chega, eu não vou mais deixar de transicionar, deixar de viver a realidade que eu quero viver por causa de outras pessoas. Eu adiei muito minha transição por causa da minha família, principalmente. Porque eu sabia que ia ser difícil pra eles, que não ia ser uma coisa que de um dia pro outro a gente ia acordar e ia estar, assim, tudo resolvido, tudo perfeitamente estruturado. E aí eu tive esse momento, assim, de decidir parar de adiar isso. Porque eu não tinha todo o tempo do mundo à minha disposição. E aí eu acabei decidindo que estava na hora de dar esse passo, de começar a construir a realidade que eu queria viver daquele momento em diante, né? Daquele período da minha vida pra frente. Quando eu conheci o meu primeiro namorado, foi uma coisa bem aleatória. Aleatória naquelas, né? Porque eu não acredito em acaso nem em coincidência. Acho que todas as coisas acontecem por um motivo. Ele é do Rio de Janeiro, mas estava passando um tempo em São Paulo. Me encontrou no Explorar do Instagram e me mandou uma mensagem falando tipo: ah, eu vi que você mora em São Paulo, qual a boa do fim de semana? Eu falei, nossa, que bofe doido, nem me conhece. Mas ele era gatinho. Aí eu falei, bom, vai que, né? E acabou que, né? A gente começou a conversar, conversa vai, conversa vem. Quando eu me dei conta, a gente tava se falando todos os dias, num ritmo, assim, de identificação que tava acontecendo. Não tinha como negar que tinha alguma coisa rolando ali. A gente foi conversando, e eu não tinha tanta certeza se ele sabia que eu era uma pessoa que estava em transição. E quando a gente finalmente teve essa conversa, assim, eu segurei na mão de Deus. Falei, ó, se tiver que ser, vai ser.
Não adianta eu ficar tentando fazer uma personagem, sabe? Tentando atuar aqui, porque se o negócio acontecer, ele vai se relacionar comigo nua e crua. E é isso. Até que a gente acabou tendo essa conversa. Ele disse que sabia, que já tinha se relacionado com outras travestis. Não tinha tido um relacionamento estável, mas já tinha acontecido, etc. Eu fiquei mais tranquila. Dali um mês, ele tava em São Paulo de novo, a gente se encontrou. Foi, assim, realmente uma história de amor, né? Durante o nosso relacionamento, que era um relacionamento monogâmico, eu comecei a me sentir cortejada pelas pessoas pela primeira vez. Eu odeio dizer isso desse jeito, mas eu tô dizendo como aconteceu, como eu me sentia da forma mais clara possível. Eu comecei a me sentir cortejada e nunca tinha acontecido de eu me sentir desejada por alguém e me sentir bem na minha pele. Porque geralmente quando isso acontecia era uma coisa muito fetichizada, era uma coisa bem violenta, era uma coisa assim, até vinculada com o assédio. E no início da minha transição, isso foi uma coisa que eu tive que lidar muito forte. Sempre tem uma moto, vocês já acostumaram, né? Isso foi uma coisa que eu tive assim, que aprender a lidar muito forte, porque eu me sentia muito validada pelo assédio. A partir do momento que eu comecei a transicionar, que eu passei a ter uma leitura social feminina em tempo integral, né, como uma figura feminina, como uma representação de alguma coisa que as pessoas entendem por ser uma mulher, eu comecei a perceber que as coisas estavam aumentando. Então, o assédio que eu sofria, o tipo de atenção que eu estava recebendo na rua. E desde muito cedo eu comecei a sofrer violência porque as pessoas percebiam que tinha uma coisa diferente em mim. Que eu andava de um jeito mais apertadinha, que isso, que aquilo, que a Mona era toda frufru, sabe? Não tem nem o que falar, é uma coisa que sempre ficou visível, porque sempre me expôs a muita violência. E aí, desde que eu comecei a transicionar, essa violência continuou a acontecer, mas de um jeito diferente. Eu sempre me senti muito fetichizada por ter, assim, essa questão da feminilidade bem clara. Não é necessariamente ser mulher que vai fazer você ser fetichizada, mas é a feminilidade que você expressa, que as pessoas compreendem que você tá exercendo. Ainda que não seja esse o seu objetivo. As pessoas têm conceitos muito quadrados do que é feminino e do que é masculino. E a partir do momento que você cumpre, de qualquer forma que seja, essa expressão feminina, essa figura de feminilidade, você é uma pessoa que está sujeita a ser fetichizada por causa disso. Um exemplo disso é a questão de gays afeminados, onde obrigatoriamente o cara tem que assumir uma postura passiva, uma postura de obediência, uma postura de submissão, porque é isso que é correlacionado ao feminino. Se eles soubessem o que significa você precisar construir tantos pilares de segurança, a quantidade de violência que você está exposto, de que pode acontecer, como as pessoas te veem geralmente como um alvo fácil, como uma criatura super frágil que precisa disso e daquilo e que age de certa maneira. As pessoas nem te consideram como uma criatura individual com desejos e necessidades e posicionamento próprio. Elas te veem como uma representação de uma submissão, de uma obediência que não necessariamente você carrega. E isso está muito ligado com feminilidade, não necessariamente com o fato de ser uma mulher. Começando a perceber que eu estava sendo cortejada por outras pessoas, que eu estava vivendo o que eu vi acontecer muito com as minhas amigas durante a minha adolescência, eu tive uma conversa muito sincera com ele. Eu falei, olha, é o seguinte, isso nunca aconteceu comigo. Eu nunca tinha saído com um grupo de amigas e as pessoas, de fato, prestaram atenção em mim. Quiseram me conhecer ou demonstraram que se sentiram atraídas. Isso é uma coisa nova pra mim e eu tô gostando de experienciar isso. Eu acho que isso vai ser importante pro meu desenvolvimento, porque eu tô conhecendo uma maneira de viver, uma maneira de me apresentar socialmente que antes eu não conhecia. No início, eu consigo reconhecer agora que eu estava bem motivada pelas razões erradas. E que, como eu disse, muitas vezes eu me validava, eu falava, não, realmente, eu sou uma gatucha. Porque eu estava sofrendo assédio. Porque era a referência que eu tinha de que as pessoas estavam prestando atenção em você. Elas te violentavam de alguma maneira, pra gente ver como isso é uma coisa problemática. E pelo fato das pessoas estarem prestando atenção em mim, por mais que eu estivesse com as motivações erradas,
eu decidi, eu fiz esse compromisso comigo mesma de que isso era algo que eu queria viver, de que eu queria experienciar e que eu queria descobrir por mim o que era adequado para mim, qual era o tipo de abordagem que de fato me deixava confortável e o que eu não queria de jeito nenhum, o que eu não ia aceitar, violência, assédio. Foi aí que eu comecei a conseguir distinguir melhor o que é carinho, o que é preocupação, o que é respeito, o que é afeto de fato e o que é fetichização, o que é assédio, o que é violência, o que é uma pessoa cruzar um limite que ela não deveria cruzar para chegar até você, né? Ele foi muito compreensível comigo, ele falou, não, realmente, isso é uma coisa que você tem que viver. A gente tá, né, com um estado aí de distância, não é sempre que a gente consegue se ver. Essa é a sua vida, então viva o que você tem para viver. A gente construiu uma coisa aqui entre a gente e não é se relacionar com outras pessoas que vai abalar isso, e tudo aconteceu. Foi quando a gente decidiu que teríamos um relacionamento aberto. Foi o que acabou funcionando pra gente, até pela questão da distância. Eu tava me descobrindo muito em relação ao que eu gostava e o que eu não gostava. Eu precisava mesmo ter experiências, isso não tinha nada a ver com a minha relação, tinha a ver com as minhas próprias descobertas sobre o meu corpo, o exercício da minha orientação sexual, o exercício da minha identidade de gênero, enfim. Tinham muitas possibilidades e naquele momento a gente conseguiu reconhecer que fazer também essa transição no nosso relacionamento era a alternativa mais adequada. Eu já comentei com vocês que eu nunca fui assumida nessa relação e por ser travesti, isso é uma coisa que sempre ficou claro. Eu consigo entender que se relacionar com uma pessoa que não é cis não é simples assim. Tem muita gente preconceituosa no mundo, tem muita gente que, para além de ter esse preconceito, também é violenta, também compartilha isso de uma maneira muito suja, de uma maneira muito porca. E a maneira como eu era tratada, eu acabava colocando isso na balança, falando, bom, eu sou tratada tão bem, sabe? Eu tô recebendo muito do que eu pedi, muito do que eu preciso, muito do que eu desejei por tantos anos, então eu vou ficar aqui me relacionando com esse rapaz que não tem nada a ver comigo. E quando eu digo não tem nada a ver comigo, é porque a nossa realidade era muito diferente. Apesar de eu sempre sentir uma compreensão muito grande partindo dele, é muito diferente se relacionar com uma pessoa cis, porque na prática ela nunca compreende o que significa viver desse lado. Porque você é uma pessoa cis, né? Você não teve uma questão... Você não teve a sua genitália colocada em questão tantas vezes por uma questão que nem tem a ver com a sua genitália. Porque uma coisa é ter um corpo físico. O seu corpo físico tem certas características. Ou ele pode ter uma vagina, um útero, seios, né, glândulas mamárias mais desenvolvidas, ou ele pode ter um pênis, testículos. Isso significa que você tem uma certa anatomia. Isso não significa que você é homem ou mulher. Isso é a sua percepção, é você vivendo todo dia e se percebendo e descobrindo o que você é, né? O corpo, ele é como se fosse uma tela em branco, é realmente como se fosse um ponto de partida. Não quer dizer que você é uma coisa ou outra. Quer dizer que você tem um corpo com certas habilidades, com certas características e que você vai usar ele para os fins que você achar viável, né? De repente você pode até adaptar ele cirurgicamente, enfim, vai de cada um. Mas é um ponto de partida, não quer dizer nada sobre quem você é. Quer dizer qual é o tipo de corpo que você tem, qual é a sua anatomia e quais são as habilidades que essa anatomia tem. Por exemplo, uma anatomia gestacional que consegue gerar um bebê, né? Consegue ali desenvolver um feto. Isso significa que o seu corpo tem uma certa habilidade. Não significa que você é homem ou mulher. Só que o seu corpo tem certas habilidades que algum outro corpo não vai ter. Seja o corpo de um homem, seja o corpo de uma mulher, seja o corpo de uma pessoa não binária, enfim. O fato da gente conseguir compreender que estávamos em uma fase muito determinante das nossas vidas facilitou muito essa conversa. Porque é sempre uma conversa. Não tem como fugir dessa questão do diálogo. Olha, eu estou sentindo certas coisas, eu estou experienciando certas coisas que são novas para mim. Então eu vou compartilhar isso com você pra gente compreender o que tá acontecendo junto. Pra mim, um relacionamento é isso. Se a gente não tem a oportunidade de dizer, olha, eu me senti atraída por tal pessoa, não sei vocês, mas eu não tenho controle de estar na rua, ver uma pessoa que me atrai
independente de ter ou não um relacionamento, aquela pessoa me atraiu. Não foi uma coisa que eu fiz conscientemente, mas aconteceu. Então, na minha cabeça, só faria sentido ter um parceiro se fosse alguém, ou uma parceira, ou uma pessoa com um laço de parceria, com quem eu pudesse ser honesta a ponto de falar, olha, então, eu tive contato com uma pessoa hoje, a gente se identificou bastante, eu me senti bem atraída por ela. O que isso diz sobre a nossa relação? Nada. Porque o que eu construí com você, eu construí com você. O que eu construo com outras pessoas, de repente vai trabalhar outras questões em mim. Questões que você não consegue complementar, porque nenhuma pessoa se complementa 100%. Né? Eu costumo pensar que tudo aquilo que a gente não conhece, tudo que é desconhecido, são como espaços vazios dentro da gente. Então, conforme a gente vai se relacionando com as pessoas, porque eu acredito muito que a vida é basicamente regida por relacionamentos, e não necessariamente românticos, mas relacionamentos assim numa escala maior, seja profissional, familiar, romântico. Quando a gente vai se estruturando e tendo contato com essas relações, as nossas lacunas, os nossos espaços vazios vão sendo preenchidos porque a gente passa a conhecer o que é diferente. Porque toda pessoa que não é você vive uma realidade que é avulsa à sua. Então tudo sobre ela pode ser novidade para você, assim como tudo sobre você pode ser novidade para ela. Então, conforme você se expõe a uma nova pessoa, ela vai preenchendo espaços vazios que você carrega, porque são coisas desconhecidas ainda para você, que ela vivencia, que enfim, estão incluídas na realidade dela, assim como os espaços vazios dela vão sendo preenchidos pelas suas experiências, pela sua realidade. Então, quanto mais pessoas a gente tem contato, mais espaços vazios a gente está preenchendo. E uma coisa que eu aprendi é que quando você tem um elo de confiança, quando você de fato reconhece o espaço que alguém conquistou na sua vida, porque veja bem, quando alguém conquista um espaço na sua vida, isso tem mais a ver com a forma como a pessoa se comportou do que com você. Isso tem mais a ver com ela, com quem ela é, com o papel que ela teve na sua vida e com as boas escolhas que ela decidiu fazer, com a preocupação que ela tinha com você, com o respeito que ela te entregava, com o carinho que ela te dava. Tem muito mais a ver com quem ela foi do que com você. Então esse é um espaço que ninguém mais tira, porque ninguém mais nesse mundo é essa pessoa. E nem nunca vai ser. Então aquilo que vocês construíram ali é uma coisa única. E precisa ser uma coisa muito transparente. Se a gente não tiver essa transparência, é onde começa a surgir essa paranoia de será que... Pra mim isso não tem que existir, né? Então eu sempre fui muito honesta com ele, sempre mandei na lata, tá acontecendo isso, é desse jeito, eu me sinto assim, eu preciso de certas experiências, e sempre fui muito bem compreendida. Até que chegou num ponto que a nossa relação passou a não fazer mais sentido diante das condições. Eu comecei a me sentir como um empecilho na vida dele. Eu falei, quer dizer, é tão difícil assim se relacionar com uma travesti? Então, não vamos se relacionar com um travesti, entendeu? Vai se relacionar com alguém que não vai acarretar tantas questões na sua vida. Porque, querendo ou não, toda vez que você se relaciona com uma pessoa que não é cis, você vai acabar exposta a todo tipo de questão presente na vida dela. Seja de violência, seja de exclusão, seja de drama, you know... Esse drama que é... E todos esses debates que as pessoas fazem sobre a nossa integridade social, sobre a gente pertencer ou não a esses espaços, como se a gente já não tivesse pertencendo a esses espaços e ninguém tivesse prestando atenção. Enfim, tem tanta coisa que envolve isso que pra mim fez sentido me retirar. E foi uma situação que me deixou muito reflexiva, porque fui eu que tomei essa decisão. Eu decidi que iria me retirar desse cenário, que não queria mais fazer parte disso. E ao mesmo tempo, e por algum tempo, eu entendia que eu tinha tomado a decisão errada, que eu não tinha dado um passo que era correto, pensando na minha trajetória. Era como se eu tivesse feito alguma coisa errada, era como se eu tivesse sido muito ingrata por ter recebido tanta coisa, e aí quando deixou de fazer sentido pra mim, eu fui lá e falei, olha, não dá mais. Hoje eu consigo ver que realmente precisa de muito mais que só amor pra sustentar uma relação. Precisa de uma disposição tremenda,
precisa de uma coragem tremenda, sabe? Você precisa ter bravura dentro de você, você precisa estar muito disposta a lidar com fatos, a lidar com coisas que são concretas e que nem sempre você vai conseguir mudar. Às vezes é muito mais fácil a gente se retirar dessas situações do que ficar se desgastando por coisas que a gente não consegue mudar. Porque não depende só da gente, né?